paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 11, que tem como título O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. Bem, se você é professor da EBD e usa a revista da CPAD, sabe que estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2021, estamos caminhando para o final da revista. Estamos na lição número 11, depois tem a 12 e a 13 e a gente encerra. A gente sabe que final de ano é aquele negócio de Natal, festa com família, virada de ano, né? Muita gente nem estuda a lição 13, às vezes vai só até a lição 12, então adianta a lição. Nós aqui do EBD em Foco, né, estamos aí procurando adiantar as próximas lições para que você possa acompanhar todas as lições, né, de forma bem detalhada, como a gente procura fazer aqui todo ano, né, todo trimestre, cada lição, procurando aprofundar nos temas. Então não se preocupe, né, todas as lições serão postadas e provavelmente nós iremos fazer de tudo para adiantar as lições. E nesta lição número 11, nós vamos falar aqui da sã doutrina. Vamos falar o que é a sã doutrina e detalhar aqui as instruções que Paulo passa para Timóteo. Paulo vai passar algumas instruções relacionadas ali, né, a falsos mestres, né, aqueles lobos vorazes, aqueles que procuravam inserir dentro da igreja ali heresias. E aí Paulo ele tem uma preocupação muito grande por causa disso. Então essa lição ela vai falar da sã doutrina, é uma lição não somente para a liderança ou professores da EBD ou pregadores, mas é uma lição para todos os crentes, porque todos nós temos que conhecer quais são as doutrinas verdadeiras, tá? No caso, aqui está até no singular, né? A sã doutrina. Por quê? Porque a doutrina cristã, ela é única. É claro que a gente divide, às vezes, em vários tópicos. A gente vai falar de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, né? Sobre dons espirituais. A gente vai detalhar depois em vários tópicos. Mas né, a gente tem uma doutrina única e ortodoxa. A gente vai falar desse tema, dessa palavra, nesta aula. Então, convido você a assistir até o final a lição aqui, essa aula. Tenho certeza que você vai entender o assunto. Vamos passar por cada tópico e subtópico da revista, explicando de forma detalhada aqui para que você possa se aprofundar mais no assunto. Se você for professor da EBD, você com certeza vai ministrar uma aula de excelência rica em conteúdo. Aqui nós temos aqui, só para apresentar o conteúdo, né, do EBD em Foco. Se você acessar o site ebdemfoco.com, você vai ver que tem aula em vídeo, áudio, tem o PDF, tem curso para professores da EBD, conteúdo aqui totalmente liberado dentro do site ebdemfoco.com. E nós temos o conteúdo para assinantes, que são os slides em PowerPoint, estudos e sermões em PDF, cursos diversos e curso básico de teologia. Então você pode acessar o site ebdemfoco.com, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, esse slide que eu uso aqui, você pode adquirir no site ebdemfoco.com e ministrar uma aula de excelência. Bem, nós temos aqui um WhatsApp, né, que você pode mandar mensagem, tirar dúvidas sempre que precisar. 94 98409 2869. Vamos para o conteúdo da revista. O textuário diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Então aqui Paulo passando instruções para o jovem Timóteo, pastor, né, falando para ele ter cuidado dele e da doutrina, ou seja, ensinar o que é correto, aquilo que Jesus ensinou. Verdade prática. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Então, a Igreja tem a responsabilidade de preservar, defender e ensinar a verdadeira doutrina. Então, a gente tem que entender que a Igreja de Cristo ela tem essa responsabilidade e nós fazemos parte da Igreja. A leitura bíblica em classe se encontra aqui em 1 Timóteo 6, de 3 a 6, 11, 2 Timóteo 3, 14 e 17. E você vai observar que dentro da lição explora bastante o capítulo 1 também de Timóteo, alguns versículos ali do capítulo 1. Então, basicamente, o nosso texto principal aí da revista é a primeira carta a Timóteo e a segunda carta a
Timóteo. A gente vai avançar aqui para ganhar tempo no vídeo, mas eu recomendo você ler essas duas cartas com detalhes que você vai entender melhor o contexto da lição. Vamos para a nossa introdução, que diz assim: qual o fim do mandamento? A palavra fim aqui quer dizer objetivo. Qual o objetivo do mandamento? O que leva? O mandamento tem que levar até onde? Vamos lá. Por que devemos zelar pela sã doutrina? Por que nós, que fazemos parte da igreja, devemos zelar pela sã doutrina? Eu já praticamente dei a resposta, O assunto que estudaremos nesta lição responderá a essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Então, esse assunto ele é muito importante para todos os crentes, porque a gente precisa conhecer a verdadeira doutrina, que o Espírito Santo enriqueça na graça e no conhecimento. E nós temos que estudar, aprender e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começar aqui o tópico 1, eu quero contar uma pequena história. Eu acho que eu já contei isso em outros vídeos, mas é bem interessante, Dizem, também não sei se de fato é assim, mas dizem que as pessoas que são treinadas para identificar dinheiro falso, elas são treinadas com o dinheiro verdadeiro. Elas são colocadas num local e pegando dinheiro verdadeiro o tempo todo tocando no verdadeiro, identificando cada detalhe do dinheiro verdadeiro, olhando para o verdadeiro, no claro, no escuro, tentando pegar e identificar de todo jeito. Quando eles pegam no falso, eles já sabem, isso aqui não é o verdadeiro. Eu conheço o verdadeiro. Então a doutrina é mais ou menos do mesmo jeito. Se a gente for estudar todas as heresias que existem por aí, a gente não tem tempo para isso. É muita coisa. Todo dia surge uma heresia nova. Todo dia tem um pastor falando algo diferente aí, que não tem nada a ver com as escrituras. Então o que a gente precisa estudar e focar? Na sã doutrina, na Bíblia, na palavra de Deus. Estudar o que é correto. Porque quando o errado chegar, a gente vai perceber. Daí a importância desse tema, de zelar pela sã doutrina. Vamos lá, tópico 1 fala assim: ortodoxia versus heterodoxia. Dois termos técnicos importantes. Ortodoxia e heterodoxia, o que é, São dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvio quanto à doutrina bíblica. Então, dentro do contexto teológico, quando a gente usa essas duas palavras, a gente está falando o quê? Que a ortodoxia se refere àquilo que é correto e a heterodoxia se refere àquilo que é um desvio doutrinário. Então, esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão das heresias nas igrejas locais. Então, a gente observa que Paulo tinha essa preocupação naquela época e nos dias de hoje nós também temos que ter essa preocupação. Então, o conceito de ortodoxia. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos. Ortos significa o que é direito, reto, certo. A gente vai ver aqui essa passagem de 1 Timóteo 4, 1, 2, o escritor da revista citou ela, eu não sei se ele citou errado, mas está dentro do contexto, que fala assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Apesar dessa palavra não aparecer aqui nesse versículo, a gente entende que está dentro do contexto, porque o que Paulo está alertando aqui é contra um desvio daquilo que é certo, daquilo que é reto, daquilo que é direito. Então a ortodoxia vem essa palavra, o prefixo ortos, tem a ver com isso, o que é certo, o que é correto. Então a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito a absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Ou seja, a palavra ortodoxia é uma palavra que se refere com aquilo que é correto, com a doutrina correta. Então, a igreja tem que ser ortodoxa. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. 2 Timóteo 1,13. Conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Ou seja, é a palavra de Jesus. É a própria palavra de Jesus. Paulo ensinava a própria palavra de Jesus.
Então nós temos que seguir o que Jesus ensinou, a sua revelação nas Escrituras. Então essas são as sãs palavras. Logo, a doutrina é cristã e ortodoxa enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então fica bem claro aqui que se ela só é cristã e ortodoxa, ou seja, só é cristã e correta, enquanto for coerente com o que Jesus ensinou. 1.3. Conceito de heterodoxia. O prefixo da palavra heteros, no caso, significa diverso. Tá? Então, aqui nós temos a heterodoxia, que nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Então, é aquilo que é diferente, que é oposto, que é contrário àquilo que é correto. Tá? Então, a ortodoxia é o que é certo, o que é correto, o que é reto. A heterodoxia se refere àquilo que é errado, que é diferente, que é oposto aos padrões. Então, se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Então, aquilo que é heterodoxo, além de ser contrário, é múltiplo, tem várias opiniões diferentes. Então, como eu estava falando no começo, se a gente for olhar para as heresias, para os ensinos errados, são tantos que a gente não tem tempo de estudar aquilo que é certo. Então, por isso que a gente tem que focar na ortodoxia, focar naquilo que é correto para entender, depois identificar qualquer tipo de desvio doutrinário que aparecer por aí. Então, para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então aqui Paulo usa até a palavra doutrina para se referir a, no caso, um desvio daquilo que é ensinado na casa de Deus. Por quê? Porque é ensinado por demônios, porque é aquilo que é contrário à palavra de Deus, aquilo que é contrário às palavras de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Então aqui está falando da unidade doutrinária. Alguém pode até questionar assim, mas como é unidade doutrinária? Porque a Assembleia de Deus tem uma doutrina, tem uma interpretação, a presbiteriana tem outra, a quadrangular tem outra. Então, onde está essa unidade doutrinária? Onde a gente vê isso acontecer no meio evangélico? Porque aí, nesse caso, a Igreja Católica ela pode puxar para o lado dela e falar, não, olha, nós temos uma unidade doutrinária. Todas as igrejas católicas seguem a mesma doutrina. Então eles podem até se vangloriar disso aí. Enquanto no meio evangélico a gente observa o quê? Visões diferentes, interpretações diferentes. No entanto, quando a gente está falando de ortodoxia, de doutrina correta, da sã doutrina, a gente está falando da base da fé cristã. Então a fé cristã ela tem uma base. A Assembleia de Deus ela pode divergir da presbiteriana, da batista, da quadrangular em alguns aspectos, mas a base ela é a mesma. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele é suficiente para a nossa salvação. Então, apesar de termos muitas, eu só estou dando alguns exemplos aqui. Então, apesar de nós termos muitas visões diferentes, a base doutrinária, aquilo que é importante para garantir a nossa salvação, é igual em todas. Todas têm a mesma base doutrinária. É claro que vai ter algumas que têm uma divergência muito grande e que, nesse caso, a própria denominação se torna uma heresia em si. Tá? Então, se torna uma seita. Tá? Tudo que eles creem ali acaba sendo já totalmente contrário à sã doutrina, porque a base não é a mesma. Então, a gente está falando aqui de igrejas que têm a mesma base, que reconhece a salvação somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, a salvação que confia realmente no sacrifício de Cristo e na transformação pelo Espírito Santo para uma nova vida. Quando a gente vai para a escatologia, a gente vê que tem várias interpretações diferentes, o amilenista, pós-milenista, pré-milenista, mas no final das contas a base é Jesus vai voltar e todos nós iremos morar na eternidade com Ele. Então essa base é igual, ela é única. Então existe sim uma unidade doutrinária, apesar de algumas divergências que não chegam a ser classificadas como
heresias. Tá? Vamos continuar lá. Então, a igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Né? Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje e devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Então, é importante nós ensinarmos na igreja a base da fé cristã. Todas as igrejas têm que ter a responsabilidade de ensinar aos seus fiéis qual é a base. O que é que a gente crê de mais importante dentro do contexto da fé cristã? O que Jesus ensinou de mais importante para nós? Então essa base, ela tem que ser ensinada, tem que ser pregada, tem que ser administrada a todos. Todos têm que ter acesso a essa informação. Tá? Então a igreja tem que fortalecer nesse sentido. A toda a igreja, em algum momento, ela tem que, claro, tem a questão do discipulado, a gente já falou bastante aqui, mas depois eu acho que os crentes têm que passar meio que por uma reciclagem, onde vai ser ensinado novamente nos cultos de ensino, na escola dominical, a base da fé cristã para que todos possam se fortalecer na sã doutrina. Tópico 2. Ameaça de corrupção doutrinária. A advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Na verdade, Paulo está falando para os crentes que ensinam na igreja. Olha, cuidado para vocês não ensinar uma outra doutrina. Então, Paulo está falando aqui de algum acréscimo à doutrina, à sã doutrina, ou a substituição da sã doutrina por outra. Tá? Pode ser dos dois casos. Porque, assim, tem muita heresia que ela é um acréscimo. Tá lá, tudo muito bonito, perfeito, você vê, nossa, é desse jeito mesmo. Só que tem uma além, mas além a gente tem isso aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, Paulo, ele advertia acerca disso. Cuidado no momento de ensinar. Então, aqui a palavra outra é héteros, diverso. Não ensinem outra doutrina, ou seja, héteros doutrinas, ou uma doutrina diferente do que eu tenho ensinado. Então, esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos apostólicos. No caso, pessoas que estavam dentro da igreja e mesmo assim queriam ensinar coisas erradas. Então, o apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Então, Atos 20, 29 e 30, a gente já viu essa passagem em lições anteriores, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens e falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então aqui Paulo está preocupado com algo que acontece dentro da própria igreja. Ele não está falando de um contexto fora à parte. Paulo falou isso aqui para os crentes de Éfeso, para os anciãos de Éfeso. Paulo escreve a Timóteo, que era pastor em Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade onde existia uma adoração muito forte, ali uma devoção muito forte à deusa Diana. Tinha o templo da deusa Diana, ou Ártemis, como queira falar. Diana ou Ártemis é a mesma deusa. Então, ali tinha um templo, tinha adoração, tinha várias seitas, tinha várias doutrinas permeando pela cidade. Mas Paulo, ele nem está muito preocupado com esse povo de fora. Paulo está preocupado com os de dentro. Paulo está falando que dentre eles vai levantar ali homens que falarão coisas perversas. Então nós temos que nos preocupar com essa doutrina porque ela se corrói, no caso ela acontece por dentro, ela vai corroendo por dentro da igreja. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? Vamos ver aqui. As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Então a gente estudou já, acho que, não sei se foi na lição anterior, acho que foi 2 lições anteriores, que a gente falou dos judaizantes, que diziam que para ser salvo em Cristo Jesus, primeiro tinha que se tornar judeu, praticar circuncisão, guardar a lei, esses eram os judaizantes. E tinham os conceitos filosóficos pagãos, que a gente falou aqui do gnosticismo também. Tem um vídeo meu aí que eu detalho sobre o gnosticismo. Então, esses conceitos, eles se infiltraram na igreja e perverteram ali a doutrina apostólica.
Então, nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Continuavam seguindo, quem sabe, até os próprios deuses pagãos. Outros traziam a bagagem religiosa do legalismo judaico, aliada ao gnosticismo. O escritor da revista cita aqui 1 Coríntios 1,12, que fala assim: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Isso aqui era um problema de divisão que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, e esse problema, muito provavelmente, aqui o escritor da revista colocou aqui, porque ele está relacionado a algum tipo de legalismo judaico ou gnosticismo que as pessoas trouxeram de fora. Isso estava trazendo divisão dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou seja, é aquela questão da devoção a um deus específico. Eu sirvo a deusa Diana, eu sou devoto da Diana. Eu sou devoto de Zeus. Eu sou devoto de Ares. Eu sou devoto de não sei quem. Então, assim, cada um era devoto de um deus específico. Então, esse problema, algo que tinha lá fora, eles estavam até colocando dentro da igreja. Muito provavelmente tem relação com isso. Vincular-se a uma pessoa. Paulo vê que isso é um problema de divisão dentro da igreja. A gente não vai entrar em detalhes nessa passagem de Coríntios, mas só para mostrar que dentro da igreja tinha muitos problemas que vinham até mesmo dessa cultura de fora de doutrinas erradas. Tá? É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade. Então, existem movimentos no meio evangélico que permite tudo. Tu pode fazer o que tu quiser, tem balada gospel, tem bar gospel. Depois você dá uma pesquisada no Google aí que você vai encontrar algumas coisas desse sentido. Tá? Tem o barzinho gospel lá, onde o pessoal diz que é cerveja sem álcool, não sei como é que é esse negócio lá, cerveja sem álcool e tal, música ambiente. Tem até pulseirinha, para tipo assim, se você é casado, se é solteiro, aí usa uma pulseira com uma cor diferente. Tem essas inovações por aí, tá? Então isso pode-se dizer que é um tipo de banalização da graça de Deus. E os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. Isso a gente tem observado nos dias de hoje. Igrejas evangélicas colocando símbolos judaicos no culto e considerando isso sagrado, carregando a Arca da Aliança. Eu nem vou dizer onde é essa imagem aqui que eu coloquei. Quem está assistindo o vídeo, vendo aqui o slide, eu nem vou dizer de onde eu tirei essa imagem, você já deve entender isso aí. Tá? Então, mas isso acontece até mesmo dentro da Igreja Assembleia de Deus. Eu já vi relato de pessoas falarem que na igreja deles colocaram lá uma arca. Um irmão até me falou isso, não colocaram uma arca da aliança lá no púlpito e meu filho tocou na arca. Eles falaram que o meu filho foi amaldiçoado porque tocou na arca. Tá errado isso aí, não faz sentido. Tá? Essa liturgia judaica, esse legalismo judaico, a moral judaica, isso tudo é coisa do Antigo Testamento. Passou, está tudo em Cristo. Aquilo era simbólico. A arca da aliança, ela era importante? Sim, era importante, mas ela era simbólica. Tanto que ela desapareceu. Ninguém sabe nem para onde foi. Então, assim, passou a antiga aliança. Nós estamos na nova aliança. A Igreja de Cristo pertence ao novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Então, nós vivemos na nova aliança no Novo Testamento. Fábulas e genealogias intermináveis. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como o culto aos anjos. Paulo vai citar em Colossenses 2,18, culto aos anjos. Olha só que coisa sem sentido. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. Então eles pegavam uma doutrina correta e torciam, distorciam, ensinavam coisas totalmente sem sentido. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. 1 Timóteo 1, 3 e 4, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem a outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim faço agora.
Então Paulo cita aqui fábulas ou genealogias intermináveis, fazendo referência a algum tipo de heresia judaica. Aqueles judeus que queriam, né, olhar as genealogias e se consideravam, quem sabe, até mais importantes por pertencer a alguma linhagem específica. Então a gente vê que isso não faz sentido, não tem lógica. Tá? Paulo vai combater esse tipo de ensino. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas, com discussões, debates infrutíferos que não levam a lugar nenhum. Isso tem acontecido muito nos dias de hoje com relação a vários pontos de vista e interpretações diferentes. Muitas vezes os irmãos brigam e até xingam uns aos outros, né, em debates totalmente infrutíferos. Então o conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto. Não é para a pessoa ficar se achando que é mais importante do que os outros, que sabe mais do que os outros e tem isso e tem aquilo. Não é. O conhecimento das Escrituras não tem esse propósito, mas é para nos fazer caminhar com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. É o que está em 1 Timóteo 1:5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. É isso. Tá? Nós temos que produzir isso na nossa vida. Estudar as Escrituras é nesse sentido. Não é para você se considerar melhor do que os outros. Vamos para o tópico 3. O tópico 3 aqui da lição fala assim: a igreja como guardiã da sã doutrina. 3.1. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Em 1 Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. 1 Timóteo 3,15, mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Tá? Então Paulo está falando que ele, né, vai lá visitar ele e tal, quer ir lá visitar, mas ele vai falar algo muito importante aqui, né, é que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Então, a igreja ela tem que viver a Bíblia primeiro. Então, nós, como crentes que pertencemos à igreja de Cristo, fazemos parte da igreja, nós temos que viver as Escrituras para que todos possam entender o que ela é capaz de fazer. Por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Então, a igreja tem que combater, né, os falsos mestres, né, combater os falsos profetas, aqueles que ensinam heresias em nossos púlpitos. Não podemos descuidar desse nosso papel. Então, nós temos sim esse papel de combater os falsos mestres. Vamos falar um pouco mais sobre isso, como que esse combate deve acontecer. O objetivo do zelo pela sã doutrina, 3.2. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Tá? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Porque assim, se nós só vamos produzir na nossa vida fruto, coisa boa, amor, fé, paciência, perseverança, falando do fruto do Espírito, né? Só vamos ter isso e produzir isso se nós estivermos firmados na sã doutrina. Se não tiver firmado na sã doutrina, não produz, não tem como produzir. A finalidade da defesa da doutrina é o amor com a prática sincera da fé em Cristo Jesus. A gente vai defender a sã doutrina porque a gente defende o que? O amor. Defende a boa convivência entre os cristãos, os crentes. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões e gangrenas na comunhão. Olha só, tá? Igrejas divididas, irmãos que não se falam, confusão, briga, tudo isso é fruto de falsos ensinos dentro da igreja, muitas vezes de falsos mestres dentro da igreja. Então, logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. Não existe cristianismo de verdade. Não existem pessoas servindo a Cristo se não tiver amor. A gente falou tanto do amor na aula anterior, né? Detalhamos bastante sobre o amor. É um coração puro, uma fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé firmada em Cristo Jesus. Então, tudo isso tem que ser algo prático e não
teórico. A primazia do amor. Vamos lá, 3.3. O fim do mandamento é o amor, ou seja, o objetivo final do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Então, quando Paulo está falando dos falsos mestres, das falsas doutrinas, ele começa a falar de amor. Porque ele diz o seguinte, ele está pensando o tempo todo em pessoas, em relacionamentos. Então, Paulo está falando que tudo tem que ser tratado com amor. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. Quando a gente vai combater alguma heresia, a gente tem que ter cuidado para não levar isso para o lado pessoal. A gente tem que ir direto, né, com a pessoa falando da ideia dela, do que ela falou, da doutrina que ela ensinou e falar assim, olha, tá errado isso aí. Isso feito com amor, porque a própria pessoa pode reconhecer depois o erro que ela falou. Tá? Então a gente observa que não é algo pessoal, não é levar para o lado pessoal. Tá? O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Então Paulo está preocupado com os falsos ensinos que podem levar as pessoas à perdição. E é claro, se a pessoa não se arrepender e quer permanecer no seu erro, aí é outra história. Entra a questão da disciplina e tal, é outra história. Já a gente já tem um tratamento diferenciado. Então, nesse caso, o amor com o fim do mandamento é um antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Então, a gente já falou bastante na aula anterior sobre o amor prático, um amor que resulta em uma ação diferenciada, em sacrifício, em relacionamento com o próximo. Então, o amor, no caso, o amor verdadeiro, o amor que realmente preza pela sã doutrina, tá? Esse amor, ele não é um mero sentimento. Tá? Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior. Um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Eu coloquei essa imagem aqui, é uma imagem que eu tenho aí de um livrinho bem antigo, fala o coração do homem, tá? O coração sujo, manchado pelo pecado, ele não vai agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. É diferente, o coração limpo, puro, aí sim ele vai ter uma visão espiritual. Então, no amor não há lugar para imparcialidade, pois cultiva uma boa consciência. Então, quando tem amor, você consegue tratar as situações, você consegue bons relacionamentos, você consegue ali resolver qualquer intriga, qualquer confusão, qualquer heresia que está sendo ensinada. Nem lugar, no caso, no amor também não há lugar para simulação, fingimento e hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé convicta. Tá? Então, quando tem amor, tá? Não tem fingimento, não tem hipocrisia, porque tudo está firmado na fé. Então a gente tem que combater com amor, aos falsos ensinos, às heresias, tudo que é ensinado errado na casa do Senhor, tudo que é ensinado errado no nosso meio, a gente tem que saber tratar, mas a gente tem que preservar a sã doutrina. Tá? Nesse vídeo aqui, eu não vou entrar muito em detalhes aqui tanto da sã doutrina quanto das heresias. Eu não vou falar de forma detalhada, tá? Mas porque eu vou deixar para o vídeo de destaque. No vídeo de destaque, eu vou destacar algumas doutrinas que são importantíssimas para a igreja e vou apresentar também algumas heresias que são perigosas e que estão infiltradas dentro da igreja nos dias de hoje. A gente vai falar aí das principais, da base da fé cristã, salvação pela graça, apresentar a pessoa de Cristo. Vamos apresentar detalhes aí, de algumas doutrinas bem importantes do reino de Deus. E vamos falar de algumas heresias também, que no caso está relacionado à teologia da prosperidade, teologia coach, eu vou entrar em detalhes aí em algumas outras coisas. Então a gente vai falar bastante disso e eu conto com a sua participação nesse vídeo de destaque que eu vou postar provavelmente na quinta-feira. Então se você está assistindo esse vídeo antes de quinta, é porque
né, ele não foi gravado ainda, o vídeo de destaque. Se você está assistindo depois de quinta, provavelmente já está disponível aí. Então, a gente vai detalhar mais essa questão das heresias e da sã doutrina. Então, chegamos na nossa conclusão, que diz assim: a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso, precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para, em Cristo, vivermos com um coração puro e uma fé não fingida. Então, nós temos que preservar na sã doutrina, que fazendo isso, tá, nós vamos ter amor no nosso coração, nós vamos ter uma fé verdadeira. O exemplo de Paulo, né, a exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Então, nós temos que seguir o exemplo de Paulo. Tá? Seguindo o exemplo de Paulo, tá, nós vamos sim zelar pelo ensino verdadeiro. Tá? Todo cristão tem um chamado para zelar pela sã doutrina. Não é somente os pastores, líderes, professores da IBD, não. Todo cristão tem um chamado para zelar por essa sã doutrina. Então todos são convidados a entender mais dela e colocá-la em prática. Amém? Então chegamos aqui no final da aula, que as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja. Convido você a acessar o site ebdenfoco.com. Se você tiver interesse no slide, você pode fazer a assinatura, adquirir o slide. Qualquer coisa, manda uma mensagem para o nosso número aqui, 94 98409 2869. Certo? Chegamos no final. A paz do Senhor. Até a próxima aula.